Olá, caro amigo. Olá, caro colega. Seja bem-vindo ao meu curso. Esse curso tão especial que eu elaborei pensando num tema que é tão complexo, que é tão abordado pela nossa sociedade e cujas repercussões são tão expressivas no nosso contexto como sociedade, que eu preparei especialmente para você que se interessa sobre a área envolvendo o sobrepeso, principalmente envolvendo a obesidade. Nesse curso nós falaremos desde os fatores fisiopatológicos até os aspectos relacionados ao tratamento não farmacológico. Esse curso eu preparei em 4 aulas, mais uma aula extra, no qual, na primeira aula, nós falaremos sobre o conceito do sobrepeso, o conceito da obesidade, o que é de fato o sobrepeso, o que é a obesidade, será que existe alguma diferença entre sobrepeso? Será que o indivíduo que tem sobrepeso é obeso? O inverso, será que o indivíduo que é obeso, será que ele tem sobrepeso? Pois bem, nessa aula explicarei especificamente sobre esse conceito, assim como os dados epidemiológicos, o porquê que hoje em dia a obesidade é um problema de saúde pública. O que a gente tem observado nos últimos 30 anos é uma crescente em relação aos casos de sobrepeso, aos casos de obesidade e como que nós vamos realizar a avaliação clínica, quais são os métodos mais utilizados e os métodos mais aplicáveis para identificarmos o indivíduo que tem sobrepeso, assim como o indivíduo que tem obesidade, desde métodos mais simples até métodos mais complexos. Nós falaremos desde a pesagem da massa corporal, da medida da massa corporal, passando pelo IMC, o índice de massa corporal, até métodos no quais nós conseguimos avaliar a composição corporal do nosso aluno, do nosso paciente, seja através de métodos como as dobras cutâneas, seja através de métodos como a bioimpedância elétrica. Na aula 2, nós falaremos sobre o controle do peso corporal. Quais são os fatores determinantes para que o indivíduo se mantenha no peso estabelecido, na massa corporal que ele apresenta ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, assim como os fatores determinantes que fazem com que o indivíduo emagreça ou então com que o indivíduo aumente a massa corporal, aumente o peso corporal. Quais são os fatores, quais são as variáveis que influenciam nesse balanço entre a redução do peso corporal, assim como o aumento do peso corporal? Nós falaremos sobre a taxa metabólica basal. Quais são os fatores determinantes para a taxa metabólica basal, desde o sexo, idade e área de superfície corporal, assim como um outro fator tão importante que determina o controle do peso corporal, que é a termogênese induzida pela alimentação. Vocês sabiam que determinados tipos de alimentos podem promover um maior gasto de energia para que esse alimento seja digerido, seja absorvido? Por outro lado, existem certos alimentos cuja composição apresenta uma maior eficiência no armazenamento de energia. Tudo isso será abordado nessa aula, assim como o fator relacionado à atividade física, ao exercício físico, como que a contração muscular pode impactar diretamente no controle do peso corporal. É uma aula especial que nós falaremos sobre essas determinantes sobre o peso corporal. Na terceira aula, nós falaremos sobre um aspecto extremamente impactante, principalmente do ponto de vista de saúde pública, ou seja, nós falaremos sobre a fisiopatologia da obesidade, o porquê que a obesidade não é uma mera questão estética, e sim um problema de saúde pública. Isso porque, nos últimos anos, nós temos observado que a obesidade é um dos principais, se não o principal fator de risco
para doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças osteomioarticulares, doenças envolvendo o sistema gastrointestinal, assim como doenças neurológicas, assim como doenças psiquiátricas. Nós vamos ver o porquê que a obesidade é sim considerado uma doença sistêmica, uma doença inflamatória. Nessa aula nós discutiremos sobre as vias de sinalização ah, da obesidade, sobre o mecanismo inflamatório, assim como as repercussões sistêmicas, o porquê de fato que o indivíduo com obesidade ele apresenta um maior risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, que por sinal são as doenças que mais matam, as doenças de maior taxa de mortalidade. E na quarta aula, será uma aula especialmente para falar sobre o tratamento não farmacológico da obesidade. Hoje a gente sabe muito bem que existem medicamentos extremamente eficientes, da classe GLP-1, como a semaglutida, como a tirzepatida, né, que não envolve só os análogos, os agonistas GLP-1, assim como os agonistas da GIP, mas nós falaremos sobre os métodos não medicamentosos, métodos não farmacológicos, ou seja, como que o exercício físico impacta diretamente no controle do peso corporal, assim como os tipos de exercício físico. Será que o indivíduo que pratica o exercício predominantemente aeróbio tem uma vantagem sobre o indivíduo que pratica só o treinamento resistido? Será que o exercício contínuo impacta de forma diferente do indivíduo que realiza o treinamento intervalado de alta intensidade? Quais são as repercussões? Será que existe interação entre um método de treino com o outro? Pois bem, nós falaremos com maiores detalhes sobre esses aspectos. E por último, não menos importante, nós falaremos também sobre a influência dos hábitos alimentares sobre o controle do peso corporal e a associação entre o hábito alimentar, os fatores dietéticos envolvidos com o exercício físico, por que que essa combinação é tão eficiente quando a gente fala em controle do peso corporal, mas principalmente em relação à redução do peso corporal e emagrecimento. E eu preparei uma aula especial, uma aula extra, uma aula bem pragmática de como se fazer a medida, como se avaliar o gasto de energia do nosso aluno, do nosso paciente, como que a gente faz o cálculo, quais são os protocolos para medirmos a taxa metabólica basal, assim como o gasto energético total em 24 horas do nosso paciente, do nosso aluno. É uma aula extremamente prática. Eu coloquei alguns exemplos nessa aula para que vocês consigam aplicar para os seus respectivos pacientes, para o seu respectivo aluno. Dessa forma, eu agradeço imensamente pela preferência, agradeço em estar comigo nesse momento tão especial. Espero contribuir da melhor maneira possível para você que é profissional da área, seja você profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, médico, assim como para você, esse curso eu fiz também para você que é entusiasta da área do exercício físico e gostaria de entender um pouquinho mais sobre o efeito da obesidade, as repercussões da obesidade no contexto de saúde pública, assim como em relação ao seu dia a dia, em como você pode trazer saúde, principalmente na prevenção, assim como no tratamento da obesidade. Espero que vocês gostem do curso, aproveitem da melhor maneira possível e, acima de tudo, controlem o seu peso e façam atividade física. Um grande abraço e aproveitem o curso.